Olá, 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 pessoal que está ouvindo aqui no Spotify, no Deezer, no YouTube, né, que estão assistindo a gente. Sejam todos muito bem-vindos, né, a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente tem o prazer de receber uma pessoa, pessoal, cuja jornada de vida é um exemplo incrível de transformação e evolução. E o nosso convidado, ele construiu uma carreira muito sólida em grandes empresas de autoria, consultoria, mas ele percebeu que o verdadeiro sentido da sua trajetória não estava apenas nos números e nos processos. Então ele mergulhou em uma busca profunda por propósito, né, integrando saberes ancestrais e modernos para ajudar as pessoas a se reconectarem consigo mesmas e a viverem com mais autenticidade e alinhamento. Atualmente ele é facilitador de autoconhecimento e transformação, com foco em ajudar indivíduos a superarem seus traumas e construírem relacionamentos mais conscientes e saudáveis. Eu quero que vocês me ajudem a receber com muita curtida, né? Já deixe nos seus favoritos aí da sua playlist ele, Alain Michelon. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, meu querido. Olá, meu caro, tudo bem? Tudo Eu que ótimo. agradeço o convite por estar aqui contigo. Com certeza é mais um momento aí especial para mim. Maravilha. A gente, antes de começar o podcast, a gente veio batendo vários papos aqui, já estava saindo um podcast, né, muito antes mesmo aqui de começar a gravação propriamente dita. Né? E aí a gente percebeu o quão você tem de conteúdo, né? Então, infelizmente, nosso podcast ele é muito curto para a quantidade de conteúdo que você tem a passar. Mas eu espero que nesses minutos aqui, nessa hora que a gente vai estar junto, a gente possa contribuir muito com as pessoas que vão estar ouvindo e assistindo a gente no YouTube. Legal, vamos lá. E aí eu quero começar falando principalmente da sua jornada. Em que sentido? Quem é o Alain Michelon? Para o pessoal logo te conhecer. Eu acho que é extremamente importante não dizer quem é, né? Mas quem está. Eu Boa. acho que quem está o Alain Michelon. Porque dentro de tudo aquilo que eu estudei, dentro de tudo aquilo que eu venho aprendendo, também aplicando na minha vida, eu aprendi de que eu estou Alain Michelon no meu estado atual, na minha vida atual, e a conexão disso tudo nasce, e isso é extremamente importante ser dito, nasce de um pai e de uma mãe, ou seja, eu os reconheço, Carlos e Débora, meus pais, reconheço também os pais deles como os meus avós, e assim sucessivamente toda a minha linha. Então eu estou Alain Michelon dentro desta árvore genealógica gigantesca. Isso é extremamente importante porque isso te posiciona de fato onde você tem que estar e ser. Respondendo a sua pergunta em relação a como eu me vejo, como eu me observo, é basicamente desta forma, como alguém que nasceu e está aqui neste mundão e hoje percebe a necessidade de tentar auxiliar alguém e a se conectar principalmente com o chamado dessa pessoa. Fico extremamente triste e chateado com algumas situações que eu tenho visto na humanidade como um todo e ao mesmo tempo feliz, porque existem coisas muito boas acontecendo e eu prefiro olhar para essas coisas boas. E fui estudar, fui me dedicar de forma significativa à espiritualidade, fui me dedicar de forma significativa a movimentos antigos da humanidade, que vão desde o hermetismo até entre outros elementos que existem aí já trazidos para nós enquanto humanidade, e muitos deles nós nos perdemos. E através desses movimentos eu fui me entender e fui trigar da realidade da área financeira, alguém que trabalhou nas grandes Big Fours, então eu fui gerente de uma grande Big Four, fui de auditoria, fui depois de consultoria e tudo mais, para alguém que hoje deixou esse universo, respeito e honro esse universo, mas para mim é extremamente mais importante ou aprimorado olhar para o ser humano e não só para o número. É isso. Quando foi que você teve essa mudança, né? Porque até o momento a gente tinha o Alain, né, que estava nessas Big Falls, trabalhando, auditor ali, consultorias, nesse universo corporativo. E quando foi que você realmente, isso aqui não é o que eu quero mais? Eu costumo dizer, Carlindo, o seguinte: o universo nos dá sinais. Então, no nosso dia a dia,
coisas ou situações vão acontecendo que vão nos conectando ou vão nos desconectando de determinadas pessoas ou de determinados ambientes ou de determinadas vibrações e frequências. E para mim não foi diferente. Diversas situações da minha carreira como profissional da área financeira, como contador, eu sou formado em contabilidade, foram acontecendo que me desconectavam disso, que não traziam para mim sentido. A questão é, por eu não me conhecer, com certeza fazia com que eu não observasse esses pequenos detalhes, esses pequenos acontecimentos que vinham rolando na minha vida e que eu achava normal. Então era normal sair de uma empresa e ir para outra, era normal não se sentir confortável em fazer determinadas atitudes, era normal não se conectar comigo mesmo diante de um trabalho que só fazia com que eu sofresse. E sofresse de uma forma que eu não entendia como sofrimento. Porque eu entendia como, faz parte, então vamos viver esse nervosismo, esse estresse, porque ele é parte do processo. Não, não é. Para mim, tá? Para muitas pessoas faz sentido, porque elas se veem ali, elas se entendem ali parte, pertencentes àquele processo. Mas não para mim. Então eu comecei a olhar a cada um desses sentidos, a cada um desses significados na minha vida. E através deste movimento de olhar para mim, eu fui me entendendo como não pertencente disso e pertencente a um outro universo. E foi aí que surgiu a ideia, em conjunto com um grande amigo que mora nos Estados Unidos, que deve estar ouvindo a gente, está vendo a gente aí, que faz parte, ele é um dos fundadores do Academy Fraternitatem, assim como eu, de nos reunirmos e começarmos a olhar para a humanidade de forma consciente, de forma a fazer de fato aquilo que nós queremos e nós precisamos fazer para a vida, que é nos conectar com os nossos chamados. E aí a gente começou a desenvolver aquilo que eu chamo, e nós chamamos de Academy Fraternitatem, que é a Academia da Fraternidade, no latim. Para exercitar não só para nós a fraternidade, mas para a humanidade a fraternidade, para conectar cada uma das pessoas aos seus respectivos chamados, para olhar para assuntos que às vezes para mim, para ti ou para outras pessoas seja um assunto banal ou simples, mas para aquela pessoa ou para aquele ser, para aquele indivíduo é a conexão do chamado da vida dela. Porque nós estamos, que embora no mesmo mundo, com vibrações e com frequências diferentes, vivendo situações diferentes e crescendo e evoluindo em estágios diferentes. Logo, o chamado de cada um é individual. E isso hoje, então, é o seu propósito? Sim, hoje é meu propósito. É auxiliar as pessoas a se conectar com o propósito delas. É servir de elo de ligação entre a confusão e a bagunça que existe dentro da sua mente e uma série de atitudes suas com de fato aquilo que você precisa e te faz feliz no seu presente. Show. Muito hoje se fala em propósito, já conversei com diversas pessoas, eu converso com muita gente, né? Você vê nas rodadas, muita gente todas as vezes diferentes. E muito se fala de propósito hoje. Mas o que de fato é o propósito? Como saber se de fato eu estou no meu propósito correto? Enfim, na maioria das vezes eu acho que isso é uma coisa, mas você já nasce com um propósito definido ou não? Você vai descobrindo ao decorrer do tempo. Para isso, nós precisamos... antes de dizer o que eu vou dizer aqui agora, é extremamente importante afirmar que com certeza há pessoas por aí, aqui nos próprios podcasts, na própria internet como um todo, que vão ter notoriedade muito maior do que a minha, gabarito muito mais avançado do que o meu, para explicar ou para elucidar isso que eu vou dizer. E talvez, inclusive, falar isso tudo com outras palavras. E tá tudo certo. Eu só tenho o meu jeito de falar. Sim. E o meu jeito de falar talvez seja
conectado com o que você precisa ouvir nesse momento. Então eu assumo que eu não tenho talvez conhecimento e notoriedade suficiente para falar sobre isso que eu vou dizer agora. Mas cumpre a mim, com as minhas palavras, transcrever o meu conhecimento para que você compreenda. Dito isso, vamos lá. Se a gente der alguns passos atrás e compreendermos o propósito que existe de conexão da vida para cada um de nós, nós precisamos olhar principalmente para uma questão chamada pensamento. O que conecta você, eu e todas as pessoas ao nosso presente é aquilo que a gente pensa. Quando você adquiriu o corpo físico que você habita hoje, e eu adquiri meu corpo físico que habito hoje, eu limitei parte da minha consciência ao meu presente. Eu limitei a este pensamento atual, que serve e tem como propósito fazer com que eu expanda o meu conhecimento, expanda a minha consciência. Então eu limito ela em uma linha temporal chamada vida, ou para algumas religiões ou religiosidades eu chamo isso de encarnação, e através deste movimento de limitação do pensamento, eu aprendo a expandir ele. Por quê? Existe um gap de diferença de tempo entre o que você pensa e o que você fala, entre o que você pensa e o que você faz, entre o que você pensa e como você reage na ação. Isso está fazendo com que você expanda a sua consciência, está fazendo com que você aprenda a pensar. Então, repetindo, respondendo a sua pergunta, olha para o pensamento, olha a importância dele. Então, quando você tem um propósito, você tem um chamado, que é a sua pergunta, o seu chamado e o seu propósito está vinculado inicialmente a você aprender a pensar. E a pensar de forma aprimorada significa expandir a sua consciência. Em segundo lugar, imagina de que todo o seu conteúdo inconsciente, aquilo que você ainda não tem no seu presente, está mandando para você informações para que você faça ou realize determinada tarefa. Então, seria muito ingênuo da nossa parte achar de que esse pequeno espaço-tempo que nós nos encontramos e tudo isso que nós vivemos do presente está limitado ou limita o que eu posso fazer ou não fazer em como chamado. E nos expande a possibilidade de dizer de que o nosso inconsciente está trazendo para nós aquilo que nós podemos e devemos fazer. E na minha concepção e dentro daquilo que eu estudei, isso tudo vem para nós no que eu chamo de período entre vidas. Ou no momento em que você não está com a sua consciência limitada em um corpo físico. Que você está como energia, como espírito, como o nome que você quiser dar. Porque tem diversas humanidades e diversas filosofias e religiões que explicam isso tudo. Então, o chamado, respondendo de fato a sua pergunta, na minha concepção, ele já vem desenhado, já vem definido. E quem definiu, possivelmente foi você, quando você esteve com a presença de todo o seu conteúdo inconsciente dentro do seu consciente. E de fato vivendo naquela outra frequência, vivendo naquela outra vibração. Olha, ele se respaldou aqui da resposta, né? Achando assim, não tô com tanto conhecimento aqui pra... Gente, que resposta sensacional, né? Só essa resposta aqui já merece sua curtida, já merece seu like, porque... E eu quero saber o que você acha disso. Coloca aqui nos comentários pra gente saber também, que ele vai estar respondendo todo mundo aí no YouTube também, né? Que a gente gosta disso, né? Gosta do debate, eu gosto da troca de opiniões, que todo mundo cresce, né? Uma das coisas que você tinha me passado, que eu acho muito legal, uma das coisas também que eu observei, é que os nossos pais, que são de uma outra geração, eles eram muito focados na construção ali da família, construção, né, do trabalho, e acabou, não tinha aquilo de preocupação com saúde mental, você não era tão popularizado como se popularizou, né, essa preocupação de fato. E a nossa geração, pelo que eu percebo, ela está muito mais envolvida e muito mais preocupada em relação a isso, a saúde mental, a ter um propósito, a ter... Né? E uma das coisas que você mencionou é que realmente
a geração Z, né, que fazemos parte, está promovendo uma transformação significativa focada na autenticidade, propósito, liberdade. Mas na sua visão, quais são os principais desafios, né, dessa geração a construir de fato essas relações, né, mais profundas? Então, o primeiro desafio, e eu acho que o principal desafio, é dar continuidade à vida. Por que eu digo isso? Voltando para aquela linha de raciocínio que eu trouxe agora, se para mim existe o entre vidas, logo eu precisei nascer. E eu precisei nascer através de um pai e de uma mãe. Se a nova geração não quer ser pai e nem ser mãe, mas sim pai e mãe de pet, pai e mãe de consciências limitadas, vamos assim dizer, que não, consciências limitadas não, seres sem consciência, automaticamente eu estou desconstruindo a estrutura vital. Então, para mim, o primeiro aspecto extremamente delicado que a nova geração vai passar é esse aspecto dela não querer ter filhos e não querer dar continuidade à vida. Inclusive, se a gente olhar para aspectos de natalidade, convido quem quiser olhar, vai, qualquer país que esteja ali, região muito fria, por exemplo, eles fazem questão de te convidar para ir morar lá, porque eles sabem que a população não está querendo ter filhos, e além, está envelhecendo, e o globo como um todo está envelhecendo, as pessoas estão envelhecendo. O que é isso? A nova geração que não quer ter filhos. Por que a geração não quer ter filhos? Essa é a segunda pergunta a ser feita. Então, a origem primeira é a maior dificuldade que a geração Z vai ter por que não ter filhos ou não dar continuidade à vida, e a pergunta a ser respondida para isso é por que ela não quer ter filhos. E esse aspecto, ele precisa, na minha concepção, ser olhado para a humanidade. Qual é o propósito por trás disso estar acontecendo? E não só o propósito por trás disso estar acontecendo, como também o processo de... Eu estou tentando ser bastante cuidadoso com as palavras para não soar algo agressivo, mas eu acredito que não exista uma palavra tão próxima quanto essa para descrever talvez um potencial controle existente nos nossos pensamentos e nossa maneira de ser. Na minha concepção, o planeta como um todo, ele vibra. E a vibração do planeta, ela é a constituição do pensamento e da psique de todos nós que estamos aqui vivos. E não só os vivos, como também os não vivos, aqueles que se encontram no entre vidas. E essa vibração faz com que nós tenhamos determinadas ações ou atitudes que não necessariamente são facilmente compreendidas por nós. Não quero entrar no mérito desse assunto aqui porque eu vou entrar numa questão filosófica, que não precisa ser dita, porque é muito individual. Mas diz respeito muito ao que cada um de nós precisa fazer. Como cada um de nós precisa se conectar. Então, eu prefiro limitar a minha resposta ou a minha observação, não é bem uma resposta, mas a minha observação a... Vamos olhar para essa questão da natalidade. Depois que a gente olhar para essa questão da natalidade, vamos entender o que há por trás desse controle de natalidade, vamos assim dizer, que rege a humanidade como um todo. Boa. Fica aí a reflexão. É isso. Eu acho que nós, enquanto humanidade, nós, enquanto ser individual, nós precisamos olhar primeiro para nós. Sim. Não adianta a gente querer filosofar ou querer trazer aspectos que vão além talvez da nossa compreensão, tentando usar a imaginação, se a gente não consegue nem entender o que a gente está pensando, o que a gente está vivendo. Então,
vamos nos entender como filhos, netos, bisnetos, trisnetos e assim sucessivamente. E o reflexo disso tudo em nós. Para que aí sim nós entendamos a continuidade da vida, entendamos o processo que nós estamos passando. De forma madura. Aquilo, o autoconhecimento, né? Exatamente. Você criou o Academy Fraternitatem? Eu gostei bastante desse nome, tá? Gostei É a bastante Academia da Fraternidade em Gostei latim. bastante, assim, sabe? Ela veio muito com o objetivo de ajudar as pessoas a se libertar de traumas, crenças limitantes, Sim. né? Me conta mais, como é que funciona esse trabalho, né? Quais são os teus maiores desafios a encontrar, né? Fazer as pessoas se reconectarem de fato com o seu verdadeiro propósito? Então, eu fui estudar, não só estudar, fui compreender uma série de movimentos que existem na humanidade, que já existem há muito tempo. Desde movimentos energéticos até movimentos sociais. E através disso entender o ser humano como um ser integral. Então, eu olho para você ou para qualquer pessoa como um ser multidimensional. Você não é exclusivamente o que você está aqui no presente. Você está. E como você está, você já foi, whatever o nome que você teve lá nas vidas anteriores, e você também é o seu inconsciente, que é trazido para você, que está no seu corpo físico, inclusive. E a nossa ciência cada vez mais está explicando a existência disso. A nossa ciência está trazendo esse conteúdo, esse conhecimento para nós, explicando racionalmente o que está acontecendo com a gente, através de doenças e problemas que nós não temos explicação científica da forma natural. Mas, da forma religiosa, talvez, ou da forma espiritualizada, talvez, nós tenhamos uma explicação. Como para mim, eu entendi, compreendi tudo como pensamento, logo, o seu pensamento está formatado no seu corpo físico. Então, todos os pensamentos, ditos pensamentos, intencionados de maneira equivocada ou de maneira ruim, que você provocou ou fez em vidas anteriores, estão na sua vida presente. Estão registrados na sua vida presente. Então aí, dentro de órgãos ou dentro de lugares específicos, que alguns médicos e alguns psicólogos, alguns terapeutas já entenderam, conheceram um tal de nervo vago, entre outros lugares. Bem, como eu falei, existem pessoas que conhecem o assunto muito mais do que eu. Eu conheço um pouco, mas eu sei onde está, conseguiria lidar. E todo esse registro pode ser tratado. Então eu fui entender na história da humanidade como se tratava isso, como os antigos faziam, como eles te libertavam disso e te tornavam uma pessoa de fato conectada com o presente. E aí eu auxilio as pessoas neste processo. Então, posso chamar de bruxaria? Posso chamar de hipnose? Posso chamar de movimentos que, vamos assim dizer, que te conectam com som, conectam com música. Existem fenômenos paranormais na humanidade muito antigos, que a gente se perdeu na humanidade. Você já ouviu falar sobre xenoglossia ou glossolalia? Então fica o convite, vai olhar, existe. É um fenômeno paranormal. Sim. O que você pode fazer com esse fenômeno? O que ele representa na humanidade? Por que ele foi perdido na humanidade? Vamos entender, vamos compreender. Você é um processo mental que está dentro de um corpo físico. Como eu lido com traumas e situações difíceis e delicadas da sua vida através do seu pensamento? Eu fui estudar isso, eu fui compreender como isso funciona. E eu auxilio as pessoas a se libertarem disso e a se conectarem na vida como um ser exoconsciente. Ou seja, um ser que se entende multidimensional. E não só vivendo a vida aqui no presente, bebendo a minha água, fazendo meus cálculos de contabilidade. Eu vivo muito além disso. Eu vibro. Eu tenho energia em volta de mim. É isso. Acho que
grande parte das pessoas está buscando esse equilíbrio e bem-estar, né? E mente, corpo, espírito, né? Então, você acredita... Como é que... Na verdade, a pergunta é, você acredita que o futuro da prosperidade está no alinhamento desses três? Como é que eles estão ali alinhados, de fato? Veja, Para você prosperar, esse é o ponto, né? Isso. Que eu vi que você falou muito sobre um outro assunto, sobre fraternidade, né? Que você citou ali. Isso aí já é outro assunto. Mas eu quero entender uma parte que você falou sobre o futuro das conexões humanas, de meio na tua visão, né? Então, como é que elas podem evoluir? Cara, a gente pode entrar num assunto aqui que ele vai se tornar bastante avançado, mas eu vou iniciar ele com vocês. Como é que a gente pode integrar, né, esses três Isso, ali? isso. Acho que esse é o ponto. Então, Nosso dia a dia. você está falando sobre especificamente se tornar um ser que se compreende de fato multidimensional e não tem problema algum não, porque problema assim a gente sempre vai ter, mas que não tem dificuldades financeiras, vamos assim dizer. Que prosperidade, a ideia da prosperidade está muito ligada à condição financeira. Para que nós entendamos isso, meu caro, nós precisamos observar a vida e observar a realidade de uma maneira um pouco aprimorada. O que é dinheiro? Nós precisamos questionar e entender o que é o dinheiro. O dinheiro pode ser uma representação de algo. A representação do quê? Por que eu tenho dinheiro e para que eu tenho dinheiro? E como eu adquiro dinheiro? Logo, eu estou adquirindo prosperidade dentro desta realidade que você está formatando. A questão é, como eu ressignifico o conceito não de prosperidade, mas como eu ressignifico o conceito de poder. Isso precisa ser olhado para a humanidade e isso vai ressignificar o conceito de prosperidade. Dessa linha de raciocínio, são horas e horas e anos de estudos meus e que estão no Academy Fraternitatem, que estão ali como conhecimento ancestral, que eu convido as pessoas a participarem, mas não é algo que eu vou transcrever ou trazer para ti de forma simples. Eu preciso conectar diversos pontos. Sim. Olhar para a humanidade de fato, até mesmo no conceito básico do dinheiro. Então, vamos olhar para o dinheiro lá, que é conhecido por todo mundo. Então, antigamente se trocava objetos, se trocavam coisas. Então, eu tinha galinha, você tinha vaca, eu queria trocar, não existia o dinheiro. Então, eu te dava a galinha, você me dava a vaca. Eu prestava o serviço X para você me prestava o serviço Y, eu dava a galinha em troca do seu serviço, de arrumar um portão, uma porta, e eu estava trocando. Sim. Certo? Essa troca foi substituída pelo sal. Lembra? A história da humanidade. Sim. Todo mundo estudou isso no colégio. Então, eu tenho uma troca. Então, a gente entende esse conceito. Veja, tudo isso que eu estou te dizendo, eu vou de novo beirar para a filosofia. Eu vou de novo olhar para aspectos filosóficos, que não faz sentido agora. Entendeu? Mas, aí é legal. Eu gostaria de convidar quem quiser, quem tiver afim, cara, cai para dentro da Academy. A gente tem grupos de estudos avançados que o objetivo é esse, é entender a humanidade e se entender de forma individual para entender o movimento. E esse movimento faz com que você se conecte com prosperidade de forma natural, não de forma obrigatória. Sim. Porque você vai compreender o que é esse movimento de troca. O que eu estou trocando de fato? É energia. A questão é, que energia é essa? É o convite que eu deixo para as pessoas. Isso já respondeu a pergunta que eu ia fazer logo em seguida, né? Que seria o quê?
Para aquelas pessoas, né, que estão começando a trilhar uma jornada de autoconhecimento e transformação, qual conselho você daria? Qual o primeiro passo a se fazer? Porque uma hora dessa deve ter alguém aqui no seu horário de almoço, um contador no seu horário de almoço, um advogado no seu horário de almoço, ouvindo a gente. Não é que talvez começou a sentir os primeiros sinais, não sabe ainda, mas está assistindo. Então, talvez o fato de estar assistindo esse vídeo aqui no momento de almoço, ali na sua cama, que seja, né, já seja o primeiro sinal. Então, qual o primeiro passo? Né, qual o conselho o Alain Michelin dá para essas pessoas? Todos os sinais nascem naquilo que é automático. Todos. E todos os sinais existem no automático que você consegue colocar no manual. Então, o primeiro sinal que vai aparecer em você está na sua respiração. Perceba a sua respiração. É um movimento natural, orgânico. Você não pensa para respirar. Exato. Só que você consegue pensar para respirar. Então, se você quer se compreender um ser que saiu dessa esfera, dessa bolha, que vamos assim dizer, te põe numa vibração em fazer as coisas no automático, tira o movimento da respiração do automático e coloca ele no manual. Se proponha diariamente, de 2 em 2, semanalmente, a respirar. Pô, Alain, mas tá maluco, né, cara? Tu vai me botar pra respirar? Cara, parece idiota, mas faz sentido. O seu corpo vai mudar, sua mente vai mudar, porque você está tirando do automático algo que pode ser tirado do automático. Vamos parar para fazer uma analogia disso? Que eu falei agora há pouco. O mesmo movimento. Você está na vida, você ganha um corpo físico para pensar. Se você pensa antes de falar, você está tirando do automático. Se eu respiro porque eu quero e não porque eu estou simplesmente respirando, eu estou tirando do automático. Tem um assunto que você falou anteriormente, que eu fiquei até curioso, que seria o hermetismo. O hermetismo está na humanidade há muitos anos. Muitos anos. Como é que ela influencia assim, essa questão de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal? Cara, se a gente for olhar para quase todas as religiões da humanidade, elas têm as leis herméticas, elas têm o hermetismo. Mais uma vez, esse é um assunto que com certeza tem pessoas com muito mais gabarito do que eu para dizer a respeito. Mas o hermetismo lá, quando o nosso querido Totti trouxe e sintetizou a ideia do hermetismo, das 7 leis herméticas, ele tentou transcrever a ideia por trás da vida. A ideia por trás do conceito de realidade, vamos assim dizer. E determinou as 7 leis herméticas, que explica muita coisa, que explica por que nós vivemos, por que nós estamos no presente, por que nós temos consciência, o que é o planeta, o que é o cosmo. Fala inclusive na primeira lei hermética sobre a mente. A primeira lei é o mental, que é justamente isso que eu estou dizendo para ti, a importância que nós precisamos trazer do nosso pensamento. Que ele fala que o universo é mental e o todo é mente, o todo é mental. Ou seja, dentro da sua mente você consegue controlar muita coisa. Então, imagina que o motivo de você ter encarnado é porque você precisa aprender a pensar. Como que você aprende a pensar? Limitando a sua consciência a uma vida. Então pensa além disso. Aí volta para o aspecto filosófico que tem que ser trazido. E sem religião, sem religiosidade, mas com olhar para a vida. Porque eu já ia falar isso. A religião queria dar ela te barra nisso. Então, te prende ali, bota um muro, não, só até aqui. É isso. Então, se desprenda da religião. Não necessariamente se desprenda. Veja, aí eu volto para uma questão que eu falei para ti recente. E eu acredito muito nisso que eu vou te dizer, tá? Nós estamos em um planeta onde há vibrações distintas. Por haver vibrações distintas, tem pessoas que precisam da vibração da religião e da religiosidade para se conectar, para crescer, para amadurecer, para expandir a consciência. E tem pessoas que não.
entendeu? Porque já chegaram em um quadrante, que já chegaram em um quadrante onde não se faz mais necessário a presença da religião e da religiosidade, entendeu? Então você deixa de olhar para a religião e passa, pô, cara, tudo isso que está sendo falado na religião, eu não preciso aplicar a religião, eu vou aplicar de outra forma. E tá tudo certo. E eu expandi a minha consciência para aquilo, entendeu? Eu não tô... Mas você acredita que isso vem, não, por exemplo, dessa vida atual que a gente está aqui, desse ciclo agora, mas de outros também? Com Essa certeza. evolução? Com certeza, com certeza. Inclusive é parte do processo de evolução nosso enquanto humanidade, esses conceitos que a nova geração está trazendo. A questão é, para mim, Alan, depois de ter estudado, depois de ter me compreendido o que eu sou e como eu estou no presente, eu entendo de que existe o que eu chamo de lei moral natural. Ela existe, ela é uma lei, ela é moral e ela é natural. E não tem como se discutir com ela. Discutiu contra a lei moral natural, esquece, você está desacordado com a vida. Ou seja, se ela existe e ela rege a humanidade, e ela não tem religião e não tem religiosidade, por que eu vou me desconectar dela? Por que eu vou reagir diante às situações de forma contrária? Ninguém precisa dizer para ti de que matar não é certo. Você sabe. Ninguém precisa te ensinar isso. Ninguém precisa te ensinar de que você precisa beber água, embora todo mundo fale. Mas o corpo reage de forma natural à necessidade de água. Ou seja, ela é uma lei, é moral e ela é natural. Aí vamos olhar para a humanidade. A lua está aí há quanto tempo? A árvore cresce há quanto tempo? Os frutos saem do caule, da copa da árvore há quanto tempo? Aí a gente começa a olhar de forma natural. É o lado bruxo. De forma natural. Uma árvore, para que ela cresça e tenha a copa bonita, que faça aquela sombra gostosa, com aquela maçã linda, ela precisa ter enfincado no solo a raiz na mesma profundidade. Você sabia disso? Uhum. O que é isso? Alguém criou assim? Quem foi que criou isso? O que rege isso tudo? Inclusive eu tenho escrito isso. Eu tenho artigos falando sobre esse assunto. Falando sobre a humanidade autônoma. Sobre a autonomia, o poder da autonomia na humanidade. É um dos artigos que eu tenho escrito ali em conjunto com o meu cofundador, Rodolfo, no Academy. Que eu apresentei às pessoas que fazem parte do Academy com esse artigo, para que elas leiam e entendam o que é autonomia e comecem a entrar nesse aspecto filosófico. Voltando só uma partezinha um pouquinho mais atrás sobre moralidade, não voltada a essa moralidade natural da coisa, né, que você citou, mas voltando à moralidade humana, um conceito humano da coisa que foi criado, né? Então, o conceito ético e moralidade é muito humano em si. Então, eu vou citar, por exemplo, matar. Por que eu não mataria? Porque foi estipulado pela religião que eu posso ir para o inferno e aqui na Terra eu posso ser preso. Se não houvesse isso, até que ponto isso é ruim? Isso foi estipulado de fato pela religião? Esse é o ponto que eu soltaria você. Então, porque eu acho que não foi estipulado pela religião. Isso é natural. Você nasceu, certo? Logo, você é parte de um planeta. Você tem o direito de tirar outra consciência que também é parte do planeta? Não. Pronto. Saiu da religião. Ah, mas, cara, aí eu vou entrar em outras leis herméticas para te explicar. Então, consequência. Tudo na vida tem uma consequência. Você vibrou para lá, a vibração vem para cá. Tudo que você faz pro outro volta para você. Com certeza. Olha pra sua vida, cara. Tipo, tudo que você tá fazendo, todo o movimento que você faz pra sua vida, qual o propósito?
Não está voltando para você? Sim. Você está dedicando algo que volta para você. Olha a conexão disso que eu estou dizendo agora com aquele movimento filosófico que eu parcialmente disse para ti sobre prosperidade. Eu estou devolvendo para você aquilo que eu pus. O que é isso? Filosoficamente falando. O que é isso no dia a dia? O que é essa energia que rege a humanidade de forma natural que eu consigo dedicar e ter de volta? A questão é como transcrever isso em prosperidade e realinhar o conceito de prosperidade, não de prosperidade, como eu disse para ti, é o conceito de poder. Porque não está por trás da prosperidade a ideia do dinheiro, está por trás do poder a ideia do dinheiro. Entendeu? Sim. Excelente. E aí eu quero saber, na verdade, as pessoas, onde que a galera pode te achar? Eu tenho um Instagram pessoal, mas é meu, é pessoal, não tenho nada. Eu não posto nada, é minha vida pessoal, mas eu tenho um do Academy Fraternitatem, que é Academy Fraternitatem. No Instagram você vai encontrar. Nesse Instagram você vai encontrar também os links para tudo, meu. Então você vai encontrar link para entrar no Academy Fraternitatem como uma comunidade do Instagram não, do WhatsApp. Então eu tenho ali um grupo novo, inclusive criado agora para novos integrantes. Tem a galera antiga que faz parte ali da comunidade, que está fora dessa, e tem a galera nova que vai adentrar através desse nosso bate-papo aqui. Tenho também a minha agenda, porque muitas pessoas querem se tratar, querem olhar para o ser exoconsciente que é, e se solucionar de traumas, de fobias, de situações delicadas e difíceis que se encontram no dia a dia, e eu vou auxiliar essas pessoas a isso. Então tem ali a minha agenda para ter o primeiro bate-papo comigo, para a gente olhar para esses assuntos. E tem sobre mim, tem o YouTube, que vai subir vídeos ainda, não tem muita coisa. Tem, todos os meus links estão ali no Instagram do Academy Fraternitatem e no meu também. E é isso, você me acha no Instagram. Que maravilha. Se precisar falar comigo no WhatsApp também vai conseguir, eu faço parte de toda a comunidade. Tem tudo, né? Tá tudo lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo, pessoal, pra você só clicar e você já vai direcionado pro Instagram. É isso. Aí facilita também. Perfeito, obrigado. Quero agradecer a sua presença aqui. Acho que foi pouco, né? Inclusive vou deixar já aberto um segundo papo, né? Uma segunda parte, né? Com um podcast maior aqui com você. Porque é muita coisa, né, cara? É muita coisa. A gente tá na pontinha do iceberg aqui. Tem muita coisa para se aprofundar. Quero agradecer o seu tempo por ter vindo aqui, né? E aí o que você pode deixar aí pro pessoal de último recado, né? Uma mensagem aí realmente, né, pro pessoal que tá ouvindo a gente aqui agora. Uma mensagem aí de acordar, enfim. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês, a Geração Cast. Agradeço a figura também, com certeza, dos meus mentores. Agradeço a todas as pessoas que estão próximas a mim. Agradeço ao amor da minha vida, que com certeza está lá no trabalho dela, mas pensando em mim. E o que eu posso deixar de recado é: comece a tirar da vida o automático dela. E coloca muita coisa no manual. Porque você vai compreender de que esse movimento vai te conectar com você mesmo. De uma forma que tu não tem ideia. O quão poderoso é. Show de bola. Muito obrigado. E você que está assistindo a gente até agora, já curta, comente, compartilhe. Vai lá no Instagram, o link está aqui abaixo. Né? Não esqueça de compartilhar esse podcast com alguém que precisa escutar isso, né? Coloque no grupo aí do WhatsApp, no grupo da família, coloque nas suas redes sociais e vamos compartilhar esse conhecimento maravilhoso, né, que o Alan trouxe aqui pra gente. Então foi maravilhoso esse papo e tá aparecendo aqui algum outro podcast. Vai estar aparecendo por aqui assim, né, Igor? É por aqui, né? Então já clique, já assiste os outros episódios também, tá ok? Valeu, pessoal. Até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau.